Namaskar. Vamos continuar nesse vídeo a gravação de versos da tradição védica, esse projeto que a gente chama a tradição védica em versos. Nós, nos últimos vídeos, vimos a respeito das 5 grandes verdades fundamentais da tradição védica, que são os chamados tattvas. Aí nós vimos Ishvara, que é o Ser Supremo, Jiva, que é o Ser Vivo Infinitesimal, Prakriti, a natureza ou o espaço, Kala, o fator tempo, e Karma, a lei da ação e da reação. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de versos relacionados a Ishvara, Bhagavan, o Ser Supremo. Então, vou ler para vocês um verso muito lindo de um texto sagrado chamado Sri Chaitanya Charitamrita. E o verso diz assim: Swayam Bhagavan Krishna Sarvanshi Sarvashraya Vishuddha Nirmala Prema Sarva Rasamaya. E a tradução desse verso, que está em Bengali, diz: Krishna, a suprema pessoa divina, é a origem de todos os avataras e a fonte de tudo. Ele é o próprio amor puro e transcendente e o reservatório de todos os relacionamentos espirituais. Nós estamos dedicando especial atenção ao estudo de Ishvara, o Ser Supremo, porque, como vocês já devem ter percebido, Ishvara, Bhagavan, ele tem tantos nomes, né? Krishna, Govinda, Gopala. Ele é o manancial de todos os avataras. Por isso ele se chama Avatari, né? Aquele do qual todos os avataras se manifestam. E ele também ele também é conhecido como Prema Maya, né? Ou seja, ele é aquela personalidade divina, aquela pessoa divina, cujo corpo é todo prema, é todo amor puro e transcendental. E além disso, ele é o reservatório de todos os relacionamentos transcendentais. Porque os nossos sábios da Índia sempre explicam que por Krishna, por Govinda, Bhagavan, ser Prema Maya, por ele ser todo amor, ele vive na expectativa, vamos dizer assim, de trocar experiências amorosas com todos os seres vivos que dele emanam. E esses sábios também nos explicam que quando nós falamos de prema, de amor divino, ou mesmo do amor que nós experimentamos neste mundo, nós falamos de 3 elementos, né? O amante, a amada e o amor em si. Para que haja a experiência do amor, esses 3 elementos precisam estar presentes: o amante, a amada e o próprio amor. E agora eu gostaria de passar a uma história que ilustra essa posição suprema, essa posição de destaque absoluto de Bhagavan Shri Krishna. É uma história muito antiga. Ela é uma história que remonta ao princípio dos tempos. Naquela época, os rishis, né, como nós chamamos na tradição védica, os sábios, se reuniram certa vez para apurar ou para chegar à conclusão definitiva a respeito de quem é este Ser Supremo, este Ser que antecede toda a existência.
né, que é a fonte de toda a existência. Mas eles estavam em dúvida, eram vários sábios, mas eles estavam com uma dúvida muito difícil de ser sanada. Alguns diziam que o Ser Supremo é Brahma, outros diziam que o Ser Supremo é Shiva, e outros diziam que o Ser Supremo é Vishnu, ou Krishna, ou Bhagavan. Mas, apesar deles se posicionarem assim, eles pesquisavam nos textos sagrados e não conseguiam chegar à conclusão. Quem desses três, Brahma, Shiva ou Vishnu, quem desses três é o Ser Supremo do qual todos os outros avataras, todas as outras manifestações, todos os seres vivos, todos os objetos emanam? E nesse momento apareceu Brigu Muni, que é filho do próprio Brahma, da mesma forma que Shiva é filho do próprio Brahma. Podemos contar a história do nascimento desses dois grandes sábios em outro vídeo. Mas por agora, vamos ver o que Brigu Muni faz quando se encontra com aqueles sábios ali reunidos. Os sábios apresentam para Brigu Muni, que é muito respeitado, né, como um filósofo muito inteligente, muito sabido, né, muito erudito nos textos sagrados. Eles apresentam para ele essa dúvida. E Brigu Muni fala para eles: não se preocupem, eu vou visitar cada um desses três seres, né, Brahma, Shiva e Vishnu, e vocês vão ficar daqui do planeta Terra olhando enquanto eu os visito, e conforme a reação deles para o que eu fizer, vocês naturalmente vão saber quem é o Ser Supremo. E aí Brigu, ele, em primeiro lugar, ele se dirigiu a Satya Loka, ou Brahma Loka, que é um planeta que fica lá no plano superior do universo, onde reside Brahma e sua consorte Saraswati. E quando ele chegou lá, ele, em vez de se portar com respeito, com carinho por Brahma, ele mentalmente não fez isso. Ele não prestou respeito, ele não demonstrou nenhum sentimento que significasse a reverência dele em relação a esse grande ser, Brahma, né, no âmbito de todo o universo. E Brahma, quando viu aquele comportamento de Brigu Muni, que aliás é filho de Brahma, ele se sentiu ofendido e ele começou a correr atrás de Brigu Muni, que saiu correndo e viajou para fora daquele planeta, né? Então, quando Brigu Muni teve essa atitude de não demonstrar respeito no plano mental para o seu pai, Brahma, Brahma teve essa reação. E quando Brahma teve essa reação, Brigu Muni olhou para os sábios reunidos aqui no planeta Terra. E ele seguiu viagem e ele foi para Kailash, Shiva Loka, a terra sagrada do Senhor Shiva. E lá chegando, em primeiro lugar, ele cumprimentou Parvati Devi, a consorte de Shiva. Mas ele apenas cumprimentou Parvati Devi e começou a falar para ela assim: ó Parvati Devi, você é uma deusa tão importante em todo o universo, como você tem coragem de conviver com uma pessoa assim como Shiva, que sempre anda pelos cemitérios, usa uma guirlanda de caveiras, tem umas cobrinhas em volta do pescoço, não trabalha, usa uma pele de veado em volta do corpo. Como você tem coragem de conviver e de aceitar um relacionamento com essa pessoa tão estranha? E aí quando ela ouve isso, Parvati, e Shiva também ouve, Shiva no caso é irmão de Brigu Muni,
os dois vêm para cima de Bhrigu Muni com muita raiva. Shiva levanta o tridente que ele sempre carrega e tenta atacar Bhrigu Muni, que rapidamente sai do planeta de Shiva, de Parvati e Shiva, e agora olha novamente para os sábios que estão no planeta Terra e continua a viagem. E finalmente ele chega a Vaikuntha Loka, Vishnu Loka, o planeta transcendente de Vishnu ou Krishna. E quando ele chega no palácio de Vishnu, ele vai correndo na direção de Vishnu e lhe dá um chute tão forte que o peito de Vishnu estremece. Né? E aí, quando Vishnu recebe aquele chute fortíssimo no meio do peito, ele coloca as mãos assim, coloca as mãos em posição de pranam, de reverência, e fala para Bhrigu Muni, ele fala assim: ó sábio, ó Rishiji, você é uma pessoa tão elevada, tão erudita, você viaja o mundo inteiro ensinando a todos o caminho da autorrealização. Me perdoe porque o meu peito é duro como ferro, me perdoe se eu machuquei seus macios pés quando você tocou no meu peito. E aí Bhrigu Muni, quando Vishnu, Krishna, tem essa reação, ele olha imediatamente para lá, para o planeta Terra, né? E olha assim com um olhar muito especial para os sábios, que naquele momento se dão conta de que Vishnu, diferentemente de Brahma e Shiva, ele é um ser completamente sáttvico. Na verdade, além de sáttvico, sáttvico seria alguém puro no plano físico, mas ele é um ser puro e autocontrolado no plano metafísico. E com isso, todos os sábios reunidos na Terra, com a ajuda muito providencial de Bhrigu Muni, puderam entender a posição suprema de Vishnu, Narayana ou Krishna. Então a gente, com essa história, a gente está tendo uma prova concreta, porque afinal de contas essa história é uma história real. Não se trata de mitologia, essa história consta nos textos sagrados e ela tem sido contada há milênios pelos sábios, justamente como uma das provas da posição de supremacia absoluta do Ser Supremo Bhagavan Krishna. Então vamos encerrar cantando um mantra que nós já cantamos em outro vídeo, mas que é um mantra de muito poder espiritual e que os nossos sábios aconselham a que cantemos pelo menos 11 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namaskar.